Olá, meu nome é Maria Cecília Malaquias, eu sou psicóloga e atuo na área há mais de 25 anos, sou especialista em análise do comportamento e gestão de pessoas. Meu nome é Abilene, eu sou psicanalista e trabalho com a questão do desenvolvimento humano desde muitos anos, tenho mais ou menos 20 anos trabalhando nessa área. A depressão, a angústia, passa pela questão do sofrimento, da dor. É um sinal de que algo não vai bem e de que, por alguma razão, é muito difícil suportar. Então, a depressão é uma doença que ela pode ser de origem endógena, ou seja, o organismo produz a própria doença. A pessoa pode estar vivendo uma fase muito boa da vida e de repente apresentar a depressão. Normalmente existe um fator de hereditariedade para que isso aconteça. Em casos esporádicos pode vir sem a hereditariedade também. E a depressão reativa, que é aquela que acontece quando a pessoa passa por algum trauma, por alguma situação difícil, uma doença, enfim. Aí o corpo, o organismo reage àquela situação. Eu não diria que pode-se evitar a depressão. Eu acredito que pode-se ajudar na reconstrução das verdades que habita em cada um. A ansiedade é algo inerente à crise, caracterizada por preocupação excessiva. É difícil se evitar na contemporaneidade. Em contextos epidêmicos, pandêmicos, como é o que vivemos hoje, principalmente. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento que inevitavelmente traz ansiedade para todos nós. Então é muito importante que a gente cuide também, né, de uma maneira bem preventiva, de quem, independente de depressão ou não, que a gente se cuide para que a ansiedade não tome conta, né? Procurando uma boa alimentação, exercícios físicos e manter o relacionamento com os amigos. Faz alguma coisa que você se mantenha, né, ligado com alguém, vai conversando, falando dos seus sentimentos e ouvindo. E principalmente procura filtrar as notícias, porque hoje quando a gente liga uma TV ou ouve um rádio, alguma coisa, infelizmente as notícias são bem assim catastróficas, né? Elas são aumentadas, elas são tendenciosas politicamente falando. Só que é difícil para a gente avaliar, às vezes, até que ponto aquilo é verdade ou é mentira, até que ponto é interesse político ou não. O fato é que aquilo nos afeta de alguma forma. O suicídio, ele geralmente aparece antes como um pedido de ajuda, por um sofrimento agudo, por uma desilusão ou perda de sentido da vida. Existe uma crendice popular que diz que a pessoa que vai se matar, ela não fala, ela vai e se mata. Isso é mito. Normalmente, a pessoa que vai se matar, ela deixa pistas, sim. Só que, infelizmente, no contexto que a gente vive hoje, nessa correria toda, a gente às vezes deixa de perceber aqueles sinais. Então, percebeu que está se isolando, ou mesmo se a pessoa passou por situações como descobriu uma doença grave, ela perdeu o emprego, perdeu um ente querido. Se você percebe que aquela pessoa está um pouco mais calada, está se isolando às vezes do contexto social, então procure se aproximar, procure ouvir e perceber se existe alguma pista de que ela possa estar com uma idealização suicida. O acolhimento, ele é curador. O acolhimento, ele ajuda na reconstrução do sujeito. Acolhe quem escuta, sem pré-julgamento, sem oferecer alternativas sobre sua perspectiva, mas respeitando a singularidade, respeitando o individual. Eu vejo que a maneira mais sensível de lidar com isso
não demonstrar, nem através da fala e muito menos através de um comportamento não verbal, qualquer tipo de preconceito. Né? Sempre que surgiu o assunto, não emita aquela opinião, é frescura, né? Surgiu o assunto, você nunca sabe quem está passando por aquela situação. Né? Então, você se omite ou você diz, olha, é importante procurar ajuda, né? Às vezes a pessoa está sofrendo e ela não sabe que existe uma medicação, uma terapia, um apoio, um aconselhamento pastoral que possa ajudá-la nessa situação. Tá? Então, não ter o preconceito. Compreender a dor do outro para ajudar. Interagir com o outro no sentido de respeitar a dor do outro. A igreja, como a família, deve acolher, criar espaço para se falar da dor. A igreja deve seguir o conselho do apóstolo Paulo. Na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente dóceis, pacientes, dando suporte uns aos outros em amor.